Oi gente, tudo bem? Vou tentar ser bem rápido nesse vídeo aqui. O que eu quero trazer, o que eu quero abordar nesse vídeo aqui? Eu percebo que as igrejas elas estão cometendo um erro no geral, e as igrejas, não a instituição, mas a igreja corpo, né? As pessoas têm aprendido a respeito da salvação de forma equivocada, de forma errada, e já está chegando no auge, tá? Que já está no limite. E na verdade elas têm aprendido o que, preste atenção no que eu vou falar, o que durante a história da igreja, os pais da igreja, os teólogos da igreja consideraram heresia. Então o povo na verdade está aprendendo aí heresia a respeito da salvação, tá certo? Por que heresia a respeito da salvação? E se eu te fizer uma simples pergunta, você me responderia como? E a pergunta é essa: você acha que você tem que se santificar para ser salvo? Se você diz que não preciso me santificar para ser salvo, a teologia está correta. Se você diz, eu tenho que me santificar para me salvar, porque afinal de contas, buscai a paz com todos, Hebreus 12, 14, é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pois é, você aprendeu de forma errada, porque o texto continua, você só aprendeu essa parte. Então perceba aí que o povo hoje, na igreja em si, os representantes, e aqueles que eu digo, pastores, pregadores, evangelistas, eles estão ensinando heresia para o povo. Porque durante a história da igreja não foi ensinado que a pessoa é salva porque ela se santifica. E isso, cara, você vê isso daí em vários pregadores, até grande. O que, durante o meio dos anos, isso foi considerado uma heresia, cara. Um rapaz, uma vez eu estava conversando sobre teologia com um rapaz, aí chegou o terceiro, assim, um outro rapaz, e quis entrar com aquele roupante todo arrogante, né? Dizendo que sabia dominar a área teológica. A primeira pergunta que eu fiz para ele é o seguinte: você é evangélico? Ele disse, sou. Eu falei assim, você tem certeza da sua salvação? Ele travou. Ele travou, eu falei assim, você tem ou não? Ele falou, cara, eu vou ser sério pra você. Eu não posso te dizer isso porque eu cometo os pecados às vezes, então eu não sei como é que vai ficar quando Jesus voltar. Aí eu falei, cara, então a salvação depende de você? Depende do que você faz, do que você deixou de fazer? Se você acha que a salvação depende de você, você joga o sacrifício de Jesus no lixo. Então é basicamente isso que o povo está espalhando por aí. Estão jogando o sacrifício de Jesus no lixo, porque dizem que você tem que andar em santidade para você se salvar, porque sem santificação ninguém vem a Deus, interpretando o texto errado. Mas por que acontece isso? Porque o povo gosta de gritar, o povo gosta de pular. Nada contra quem gosta de pular e de gritar. Mas, cara, você deveria gostar de pular, você deveria gostar de gritar, você deveria gostar de estudar a Bíblia. E a prova disso é que eles não estudam, que eles não leem, que eles têm preguiça, que eles fazem a obra de Deus de maneira não diligente, sabe? De maneira relaxada, de maneira porca. É porque você vê por aí a galera pulando, gritando, louvando, achando que isso daí condiz com a palavra de Deus, sendo que na verdade não condiz com a palavra de Deus, e o que está sendo espalhado hoje em dia é uma grande heresia. E um amigo meu falou sobre justificação pela fé com um grupinho de pessoas, de pregadores e de cantores, e ele foi rechaçado como herege, porque ele disse que a salvação é pela fé, é pela graça de Deus mediante a fé. Ele falou, não, eu tenho que... E o outro grupo dizia, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, eu tenho que fazer a minha parte para ser salvo. Isso vai cair no campo, e eu vou explicar tudo aqui, no campo da predestinação, tá? Aí você, o homem coopera com a salvação, mas não é da maneira que você pensa também, porque Armínio também não pensava assim, tá certo? Eu vou explicar aqui o pensamento arminiano, nós vamos chegar lá, calma que eu estou fazendo a introdução, nós vamos chegar lá. Então o que a igreja tem espalhado, o que a igreja tem ensinado, é uma grande heresia. Essa que é a verdade, infelizmente é isso. E por a pessoa achar que ela tem que ficar ali no azeite, ela tem que ficar no óleo ali o tempo todo, porque se Jesus voltar, ela cometeu um erro, ela tá ferrada, ela vive no cagaço. Isso vai tornando pessoas doidas, psicológicas. Então por isso que a pessoa vive maluca, entendeu? Porque tem um bando de crente maluco ali, tem crente que não descansa em Deus, tem crente que não acredita eficazmente no sacrifício de Jesus, tem crente que vive uma vida desesperada, porque ela tenta se santificar, mas a natureza dela é pecaminosa, uma hora ou outra ela vai pecar, e quando ela pecar ela vai começar a chorar, eu pequei, Jesus, por favor me perdoa, eu não quero fazer isso, tal, e vive uma vida se martirizando, sendo que na verdade é para ela fazer o que Paulo recomendou em 2 Coríntios no capítulo 5, tá? Ela tem que viver uma vida suave, agradável a Deus,
se santificando não para ser salvo, mas se santificando porque ela é salva. Como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, porque o amor de Cristo nos constrange. Então eu ando em santidade porque eu sou constrangido porque ele fez por mim. E agora eu vou explicar um texto aqui, dois textos que é muito falado, mas ninguém ensina. Por quê? Porque se valoriza mais o pulo, o grito, o show, os espetáculos, mas não se valoriza o ensino das Escrituras. E o ensino das Escrituras é que vai mudar a sua vida, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Porque tem muita gente que fala, acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Já leu a Bíblia toda, irmão? Não, nunca li a Bíblia toda. Então é um pouco complicado. Então olha só, cara, a história da teologia cristã mostra, tá, que você não se santifica para ser salvo. Vou abrir um parênteses aqui. O apóstolo Paulo tem uma divergência com Tiago, da epístola de Tiago, porque Tiago está falando que o homem se santifica através das obras, e Paulo fala que o homem se santifica através da fé única e exclusivamente. Aí vai ter aquele lenga-lenga. Não, Tiago está falando de obras vivas e obras mortas. Não, Tiago não quer falar daquilo. Tiago está falando da justificação, que o homem se justifica diante de Deus perante as obras. E ele explica claramente isso, que Abraão ofereceu Isaac e isso foi imputado como justiça. Ele fez uma obra e se tornou amigo de Deus, foi justificado ali. Então não tem esse lenga-lenga de obras vivas e obras... Isso é querer sair pela tangente. Sendo que Paulo está em conflito com Tiago. Mas por que Paulo está em conflito com Tiago? Porque Tiago é o pregador dos gentios. Paulo, é o pregador de gentios, e Tiago está pregando para a igreja de Jerusalém. E você tem que entender isso, que o que é proposto para os gentios não é proposto para os judeus. Isso fica explícito no concílio de Jerusalém. Mas o povo não está nem ali para a Bíblia, não lê a Bíblia. E quando eu falo que está escrito na Bíblia, eu sou errado, eu sou o herege. Mas aqui eu vou puxar a orelhinha de vocês, tá certo? Você se santifica para ser salvo? Não, você não se santifica para ser salvo. As escrituras não ensinam isso. Há um adendo aqui, tá? Que Jesus disse que naquele grande dia ele vai julgar o povo segundo as obras. Mateus no capítulo 24. Mas o mesmo Jesus aqui fala em João no capítulo 6, quando o povo pergunta: Senhor, o que havemos de fazer para fazer a obra de Deus? Jesus disse: não precisa fazer nada, só creais naquele no quem me enviou. João 6, se eu não me engano, no verso 28. Então se percebe aí que tem uma nuance. Em Mateus 24 ele vai julgar pelas obras, mas em João capítulo 6 ele fala que não precisa fazer obra nenhuma, que é só crer naquele que enviou ele. Mas vamos fundamentar aqui na teologia paulina, que é a teologia que os cristãos têm hoje como base. Você se santifica para ser salvo? Não, você não se santifica para ser salvo. O que as escrituras e o que o campo teológico tem como dogma? Tá? Não é o que você pensa, é o que é dogma irrefutável, foi decretado pelos homens de Deus e é isso, acabou. O que eles têm como dogma? Eles não acreditam, a teologia cristã não acredita que você se santifica para ser salvo. Acredita que você é salvo e leva uma vida de santificação. Vou te explicar isso daqui. Abre a sua Bíblia aí, vou mostrar a Bíblia aqui, eu vou mostrar aqui na Bíblia, não ficar de conversinha não. Efésios, no capítulo 2, no verso 8, no verso 9, só que todo mundo fala do verso 8 e verso 9 e ninguém lê o resto do texto, o verso 10. Diz assim, no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Ué, se não é de obra, você não se santifica para ser salvo. Está aqui escrito, não vem das obras. Então como é que você tem medo? Se alguém te pergunta, você tem certeza da sua salvação? Você tem medo. Você tem medo porque você está olhando as suas obras. Tem certeza da sua salvação? Ah, rapaz, eu cometo pecado ali. É as suas obras. Não vem de, sendo que a salvação é pela graça, mediante a... Não vem de obra, não depende de você. Então tudo que você faz de certo ou errado, esquece. Joga no lixo, porque não depende de você. É isso que a igreja deveria ensinar, mas não é isso que elas ensinam. Elas amedrontam você. Elas põem medo em você. Dizendo, não, você tem que se santificar. Se Jesus voltar agora, o que vai, meu irmão? Não depende de mim. Se Jesus voltar agora, o problema é dele. A sua vida já está na mão dele, a minha vida já está na mão dele. Tá? A obra foi consumada na cruz, quem morreu na cruz foi ele, não fui eu. Não depende de mim aqui. Não estou nem aí. Era para o povo pensar assim, mas não é ensinado assim. Né? O que é ensinado que não é bíblico, por incrível que pareça. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, por que você anda em boas obras? Você já foi salvo pela graça mediante a fé. O verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, ao quais de antemão preparou para que andássemos nela. Ora,
O texto de Efésios aqui é fácil de entender. Você é salvo pela graça mediante a fé e depois você anda em boas obras, porque Deus de antemão já preparou essas obras para você andar nela. Você anda em boas obras para quê? Para se salvar? Não. Você já é salvo pela graça mediante a fé. Depois que você é salvo pela graça mediante a fé, está aqui na Bíblia, Efésios 2, 8, 9, 10. Depois que você é salvo pela graça mediante a fé, você anda em boas obras. Você anda em santificação. É isso que as Escrituras ensinam. Mas vamos lá. Irmão, me explica aí Hebreus, arrogante, me explica Hebreus então. Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Outro erro teológico, ninguém está te ensinando isso. Por isso que eu falo, os ensinos deveriam ser focados na igreja, mas não são focados nos espetáculos, os círculos, etc. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, no verso 14. O problema é que ele só lê o verso 14 para você e não lê o verso 15. Esse que é o grande problema. Olha só, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Beleza? Beleza. Agora olha só a grande jogada. Verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus. Que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Por quê? Porque se a pessoa acha que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, se ela acha que ela se santifica para ver a Deus, ela cai da graça. É por isso que o verso 15 disse, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Por quê? Porque se ela acha que ela se santifica para ver a Deus, se separou da graça de Deus. Então tome cuidado nesse processo de santificação. Porque mesmo nesse processo de santificação, se você acha que você se santifica para ver a Deus, você acaba se separando dele. Está aqui no texto de Hebreus. É só você ler os versos todos. Mas ninguém faz isso para você. Por quê? Porque é mais fácil te botar medo. O homem, cara, é incrível, mano. O homem, ele tenta desesperadamente ter uma participação na salvação. Sabe? Ele quer ter o controle nas mãos dele. Ele não quer largar o controle e deixar o controle na mão de Deus. Ele vive desesperadamente assim. Agora vamos lá. Esse conceito, tá, de salvação, né, a doutrina da soteriologia, vai cair no campo da soteriologia, e vamos ter lá aquele esquema, né? O homem, como que o homem é salvo? O homem é salvo porque Deus quis salvar ele, ou o homem é salvo porque ele escolhe ser salvo? Aí nós vamos cair no campo da predestinação, que vai envolver o monergismo e vai envolver o sinergismo. O monergismo depende só de uma pessoa, no caso seria Deus, esse processo de salvação. O sinergismo é duas pessoas trabalhando em sinergia para se chegar a um objetivo. Então no sinergismo, Deus ele dá capacidade ao homem para cooperar com ele na salvação do homem. Isso porque Deus quer. Tá? Então até a salvação vem de Deus, porque Deus quer fazer isso. Tá? Então você tem o monergismo e o sinergismo, que é conhecido por nós como calvinismo e arminianismo. Eu vou usar o termo calvinismo e arminianismo porque já é mais comum, já é mais popular, mas o termo correto é monergismo e sinergismo. Eu vou usar o termo calvinismo e arminianismo para que vocês entendam onde eu quero chegar. Então o que acontece, gente? Nem o calvinismo, essa historinha de a salvação depende de você, a sua salvação depende única e exclusivamente de você, né? Você caminha um pedaço da cruz e Deus caminha outro pedaço de encontro a você. Nenhuma teologia cristã propôs isso. Ou as teologias que proporam isso foram consideradas como heresia. Eu vou estar mostrando aqui. Então o que acontece, gente? Um monge, lá para os séculos 4, 5, chamado Pelágio, propôs a ideia de que o homem tem a capacidade de escolher ser salvo. Tá? E é bem comum o que acontece na igreja hoje, para você ver que a gente está aprendendo pelagianismo e semi-pelagianismo na igreja hoje. Porque se na igreja te ensinam que você tem a capacidade de ser salvo, você tem a capacidade de escolher ser salvo, estão te ensinando heresia. É por isso que eu quero trazer esse vídeo aqui para te explicar. Tá? Nenhuma história, na história da igreja, quem propôs isso foi herege. Tá? Aí você tem, né? E claro que não foi proposto no Sínodo de Dort, mas é debatido no Sínodo de Dort a questão se o homem tem livre-arbítrio, se ele escolhe ser salvo ou não. Se ele tem participação na salvação ou não. Por incrível que pareça, os calvinistas vão dizer que o homem é salvo
segundo o determinismo de Deus. Deus mandou Jesus para morrer efetivamente para os eleitos, tá certo? Enquanto o calvinismo e o arminianismo e os estudantes de Armínio propõem que não. Propõem que o homem escolhe ser salvo. Porém, isso não parte dele. Essa que é a grande sacada. Tá? Os arminianos, e tem um monte de arminiano que fala que é arminiano e não é arminiano por aí, porque eles falam um monte de bobeira e um monte de bobeira, não são arminianos. Porque até o arminianismo acredita que a salvação, que o homem não coopera na salvação. Ou, se ele coopera, é através de uma graça que Deus deu a ele, que é chamada de graça preveniente. Porque até o arminianismo acredita que o homem está morto nos seus deleites e pecados. Uma vez um professor ensinou teologia sistemática, dizendo que o arminianismo acreditava que o homem estava semi-morto. Né? Assim, o homem está semi-morto, ele está como se estivesse morto mexendo o dedinho, ele tinha capacidade, mesmo que minúscula, de escolher ser salvo ou não. Isso daí é mentira. Isso daí é semi-pelagianismo, eu vou mostrar aqui. Porque até o arminianismo acredita que o homem está morto. É Deus que sopra no homem, e esse sopro do homem não é para o homem, efetivamente para o homem escolher ser salvo. Deus sopra no homem e dá liberdade para o homem escolher se ele quer ser salvo ou não quer. Mas essa capacidade quem dá também é Deus. E isso daqui está escrito aqui, ó. Teologia Arminiana do Roger Olson, que vem dizer, ele pega um escrito de Armínio e põe entre aspas, uma fala que Armínio diz, o próprio Armínio diz, que o homem está totalmente morto, totalmente aniquilado. Deus tem que vir com uma graça chamada graça preveniente, e através dessa graça preveniente o homem desperta para escolher se ele quer aceitar esse presente, que é a salvação, ou não. Ou seja, Deus não força o homem a nada. Mas Deus tem que soprar no homem, até no arminianismo. Esse sopro é a tal da graça preveniente. Então vamos aprender aqui. Tá? Vamos aprender a distinguir algumas coisas aqui. Eu vou botar algumas figuras aí na tela. E veja você se o que você está vendo aí na tela é o que é ensinado na sua igreja ou não. Se o que foi ensinado na sua igreja for pelagianismo e semi-pelagianismo, I'm sorry, eu sinto muito, você sempre aprendeu uma grande heresia. Então vejam aí na tela o quadrinho aí que eu fiz aí. Veja aí. Pelagianismo. O homem não herda o pecado de Adão. Ele não nasce com tendências ao pecado. Pelágio propôs essa ideia. Ele diz que o pecado de Adão não afeta o homem. Isso daí já é equivocadamente bíblico. João fala o contrário. O apóstolo João fala que aquele que não tem pecado já cometeu pecado. E Paulo vai falar na carta aos Romanos que, um homem pecou e através de um homem o pecado passou para toda a humanidade. Então já vemos aí que é meio uma equivocação bíblica, vamos se dizer assim. Agora, por que Pelágio acreditava nisso? Porque Pelágio, ele acreditava que no momento que uma alma nascia, era Deus que botava aquela alma no corpo humano. Então ele vinha diretamente de Deus, sem mácula, sem defeito nenhum, e se dava-se a vida no ser humano. Então o homem não tinha essa ligação com o pecado. E isso é considerado heresia, tá? Porque toda a história da igreja acredita que o homem já nasce com tendências pecaminosas. Vamos ver o que o semi-pelagianismo diz. Aí nós temos aí a ideia que eu falei, né? O homem está apenas enfermo espiritualmente devido à queda de Adão, tá? Então assim, o homem não está totalmente morto. As faculdades dele não foram totalmente deterioradas. Ele está apenas doente. Ele está apenas doente, né? Como ele está doente, mas não está morto, ele consegue ainda decidir se ele quer ser salvo ou não. O que também é uma equivocação bíblica. Tá? Porque a Bíblia diz em Efésios 2 que o homem está morto, literalmente morto em seus delitos e pecados. O homem está morto, está aniquilado. Tá? Agora vamos ver o que o arminianismo diz. O homem está morto espiritualmente devido à queda de Adão. Nós vemos aí que corrobora com Efésios capítulo 2, que corrobora com a Bíblia. Tá? Agora o que o calvinismo diz. O homem está morto espiritualmente devido à queda de Adão. Então você percebe que o arminianismo clássico, não é esses arminianos que estão por aí não, falando que são arminianos, não. O arminianismo clássico corrobora com o calvinismo nessa questão que se o homem está morto ou não. Tá? O homem está morto, tá? Então quem vivifica o homem no calvinismo é Deus. Se ele está vivo para a salvação. No arminianismo o homem está totalmente morto, Deus vivifica ele para dar o direito dele escolher. Esse presente, essa vivificação é chamada de graça preveniente. Beleza? Como que acontece a salvação? Estamos falando como é que acontece a salvação. Vamos voltar aí agora para o pelagianismo. Vejam aí na tela.
O homem salva a si mesmo através de um viver santo e crendo em Deus. Ora, é o que é ensinado nas igrejas hoje, gente. Se você tiver uma vida santa, tiver a vida correta e continuar crendo em Deus, você vai ser salvo. Se você andar certinho, se você andar correto, você vai ser salvo. Isso daí é pelagianismo. Isso daí é heresia que está sendo ensinada nas igrejas. E todo mundo aprende isso nas igrejas. Você tem que viver santo, tem que viver a vida correta, tem que se santificar. Isso é pelagianismo, isso é considerado heresia, cara. Vamos ver o que o semi-pelagianismo diz a esse respeito. O homem é salvo porque tomou a iniciativa de ir até Deus. Então, pera aí. Então Deus está lá, você tem pecado, semi-pelagianismo. Você tem pecado, mas você decide ir até Deus. Cara, eu tenho pecado, eu reconheço que eu tenho pecado, mas agora eu vou tomar a iniciativa de ir até Deus. O que também é considerado uma heresia. É considerado uma heresia. Por incrível que pareça, é pregado assim nas igrejas. Você sabe que é pregado assim. Mas também é considerado uma heresia. Porque tanto no arminianismo quanto no calvinismo é Deus quem vai em direção ao homem. Vamos ver o que o arminianismo diz. O homem é salvo porque foi habilitado pela graça preveniente. Se ele foi habilitado pela graça preveniente é porque Deus foi ao encontro dele. E não resistiu, se arrependendo. Então o homem é salvo por quê? Porque Deus foi até ele e soprou nele. Você precisa ser salvo. Acorda. Aí ele resolve escolher. Então ele resolve se ele resiste ou não. Não resistiu, então foi salvo. Tem pessoas que resistem. Segundo o arminianismo, a graça é irresistível. Tá certo? O que é que diz o calvinismo? O homem é salvo porque Deus vivificou aquelas a quem ele escolheu para a salvação. Então tem um monte de pessoa morta. Deus olha, tá todo mundo morto. O homem, aí vai ter as vertentes. Deus escolheu as vertentes de calvinismo. Deus escolheu condenar as pessoas, ou vai ter aquelas vertentes como Lutero acreditava. Lutero acreditava que o homem se perdeu por causa dele, não por causa de Deus. Né? Através da graça de Deus, Deus vai escolher alguns. Então Deus olha para a humanidade, está todo mundo morto, e resolve salvar alguns. Se está todo mundo condenado já e eu resolvo salvar alguns, isso é graça de Deus. Isso que diz o calvinismo. Sou arminiano, é calvinista, só estou explicando o que eles dizem. Tá certo? Então, Deus vai vivificar, Deus vai soprar para que tenha vida só aqueles que ele vai salvar. Ele não sopra em todo mundo, né, como é proposto no arminianismo, para que as pessoas escolham ser salvo ou não. Não, ele sopra só naqueles... Isso sopra é uma figura de linguagem, tá? Ele sopra só naqueles que ele vai salvar. Então ele soprou, ele vivificou, aquela pessoa é salva efetivamente. Tá? Agora vamos continuar vendo o que diz o pelagianismo. Cristo morreu como exemplo para todas as pessoas. Você já aprendeu isso? Gente, você tem que andar em santidade. Cristo lá passou por tudo. Ele morreu, ele se santificou. Ele deixou um exemplo para a gente. Andar em santidade. É um pouco interessante porque a carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 21 em diante, vai falar que Cristo morreu deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então já vai complicar um pouco. Mas mesmo isso é considerado, dizendo que no exemplo de vida, de andar em santificação, beleza. Mas aqui está sendo imposto a questão de salvação. Se Cristo deixou exemplo e conseguiu atingir a meta dele, você também pode andar em santidade para se salvar. Neste ponto, o pelagianismo comete um grande erro, que é o ponto de salvação. Segundo ponto, no ponto de 2 Pedro, no capítulo 21, 22, 23 e 24, vai dizer em andar em um estilo de vida, até porque a carta de Pedro está sendo escrita por uma comunidade. Tá certo? Não tem questões sobrenaturais que diz respeito à salvação. Então vamos lá. Agora o que o semi-pelagianismo diz? Cristo morreu como substituto de todas as pessoas. O que vai corroborar com o arminianismo e com o calvinismo. Veja aí que o semi-pelagianismo nessa questão tem o mesmo ponto que o arminianismo e que o calvinismo. Por que como substituto? Né? Aí vai ter lá a questão do sacrifício vicário. A palavra vicário significa troca, substituição. Né? É o que Paulo sempre vai falar isso daí. Tá? Eu não mais quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. Por quê? Porque tanto semi-pelagianismo, arminianismo e calvinismo, houve a substituição. Tá? O homem, Deus, Jesus sem pecado, passa a justiça dele para o homem, e o pecado do homem passa para Jesus. Isso é uma substituição, isso é uma troca. Todos os três vão concordar com isso daí. E Paulo deixa isso explicitamente
É em 2 Coríntios, que ele fala bem assim, capítulo 5, que ele fala que aquele que não se fez aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nós habitasse a justiça de Deus. Então, nesses pontos, os três concordam. Vamos voltar para o pelagianismo. A fé é produzida pelo próprio homem, tá? O que também é considerado uma heresia. É isso que eu falo, a pessoa não fala isso com você. Ah, não, tá, você tem que ter fé. A fé é gerada dentro do... É você que escolhe. Jesus já andou o caminho, você tem que andar o outro caminho para escolher a salvação. Heresia, considerado heresia, tá? Nós vamos entrar aí em um estudo mais aprofundado que não vai dar para explicar aqui. A questão da ordem salutis. Um homem tem fé para ser regenerado ou ele é regenerado para ter fé? Isso daí é o estudo da ordem salutis, tá certo? Agora vamos para o semipelagianismo, que acredita também que a fé é produzida pelo próprio homem. O que é isso? Heresia. Vamos para o arminianismo. A fé é produzida por Deus por meio da graça preveniente. Então o homem está morto em pecado e ele não consegue crer em Deus. Ele não consegue crer em Deus. Por que ele não consegue crer em Deus? Porque ele está morto nos seus deleitos e pecados. Ele só consegue crer em Deus se Deus fizer algo por ele. E o que Deus faz? Deus dá a graça preveniente para ele, que é como se ele despertasse para poder escolher. Mas ele só escolhe se Deus for até ele. Então você percebe que esse negócio de Jesus caminha um lado, uma parte, e o homem caminha outro. Isso é considerado heresia, isso não existe. Não sei como essa galera... Por isso que é um grande problema um pastor se titular pastor se não conhecer o mínimo de teologia. Não conhecer... E a teologia que eu falo é Bíblia mesmo. Se eu conhecer o mínimo de Bíblia. Essas doideiras aí, eu fui levantado por Deus, é pela fé que eu estou sentindo. Isso não existe, isso é heresia. Isso é heresia, tá? Porque segundo até o arminianismo, por isso que eu estou falando que tem um monte de gente que fala que arminiano não é. Porque o arminiano ele vai acreditar em igual semi-pelagiano, cara. É eu que decido ser salvo ou não. É eu que escolho ser salvo ou não. A salvação depende de mim. Os arminianos de hoje são isso, mas o arminianismo verdadeiro, raiz, o clássico, acredita que o homem só é salvo se Deus for até ele. Não é o homem que caminha um pedaço e Jesus caminha um pedaço. É se Deus for até ele e soprar nele, dando a graça preveniente a ele. Ele só tem esse direito de escolha porque Deus deu a graça preveniente a ele. Vamos ver o que diz o calvinismo. A graça é produzida por Deus por meio de uma seleção incondicional. Isso é, a humanidade está morta, Deus olha, quer salvar alguns, tá? Alguns calvinistas vão dizer, se Deus condena todos e salva alguns, seria injusto. Mas se um homem caiu em condenação por ele mesmo e Deus salvou alguns, isso é graça. O que o calvinismo vai dizer? Deus olha a humanidade, salva a humanidade, sopra na humanidade, desperta só aqueles em que ele decretou que vai ser salvo. Tá certo? Então... Deus foi lá, soprou nele. O homem estava morto nos seus deleitos e pecados e Deus vivifica ele. Para ele poder escolher, não. Se Deus vivificou ele, é porque ele automaticamente já vai escolher. Tá? E é aquele negócio, o homem vai escolher achando que ele fez uma escolha. Mas na verdade, por detrás dos bastidores, é Deus que decretou que ele iria ser salvo. É Deus que decretou que ele iria fazer essa escolha. No ponto de vista humano, o homem que escolheu. Nos bastidores, isso é o calvinismo, nos bastidores, ele só escolheu porque Deus determinou que ele escolheria. É basicamente isso que eu queria passar. Faz uma análise como que você aprendeu nas igrejas. Você aprendeu que você está nas suas mãos, depende de você? Pois é, você aprendeu errado, aprendeu uma heresia. O que está faltando? Está faltando mestres, entre aspas, e muitas aspas, mestres na igreja, pessoas que ensinam. Está faltando dar ensinamento na igreja para esse povo. E esse povo se torna uma cambada de doido. Então é só isso. Espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.